Oi, minhas águias! Estamos iniciando mais um Café com a Coach. E hoje o nosso tema são as 5 emoções básicas do ser humano. Hoje, você ter o autoconhecimento de si próprio, você se conhecer e você identificar todas as suas emoções, você identificar a sua vulnerabilidade, você identificar os seus desafios, você se conhecer, torna-se algo assim muito necessário, principalmente nos dias de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre 5 emoções, os prejuízos que essas emoções em doses muito altas podem trazer para você e o quanto que elas são importantes em doses equilibradas. Então, assim, são as 5 principais emoções que todo ser humano tem e que existem momentos que se faz necessários, mas que também precisa ter o cuidado. Então, é uma coisa que eu sempre falo, cuidar do seu emocional, se conhecer, você passar por essa jornada, por esse processo, é algo muito importante para que você esteja bem. Então, às vezes a gente deixa a vida andar de qualquer jeito, levar de qualquer jeito, e acaba que depois você não consegue lidar com você mesma. Então, é muito importante você se conhecer, você lidar com você mesma, e conhecendo essas emoções, fica bem mais fácil nessa jornada, nesse processo. Então, de início, quais são essas emoções? Nós vamos falar hoje de 5. E a primeira emoção que a gente vai falar é sobre a raiva. A raiva, ela é uma das emoções básicas do ser humano. E a raiva em si, em certos momentos, e eu precisei aprender isso, ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque você se indignar, você não se conformar com coisas que estão erradas e fazer diferente, isso é necessário, isso é importante. Porém, a raiva em uma dose muito alta, a raiva, quando ela toma conta de você e ela fica ali e insiste em você, traz muitos prejuízos. Porque ela já vai te trazer uma energia pra cima, mais de desespero, mais de fazer algo que não devia no momento inapropriado. Então, esses movimentos, né, seja movimentos violentos, de ataque ou de defesa, que aumenta a sua força corporal, ela vem da indignação, da raiva. E é muito importante, né, existem alguns aspectos da raiva que são a revolta, a agressividade, a decepção, a frustração, a indignação, a decepção, tudo isso são aspectos da raiva. Então, a raiva, ela é uma emoção destruidora numa dose em que, quando ela está numa dose elevada, que traz esse desequilíbrio. E pessoas muito amarguradas e que têm uma mágoa muito grande dentro de si, por uma raiva muito grande de alguma coisa que vivenciou, elas destroem a si próprio e vão se corroendo por dentro. E vão se destruindo por dentro por essa raiva que não tem fim. É uma raiva que ela nasce e ela se enraiza dentro da pessoa, destruindo aos poucos. Então, é um sentimento que nessa dose elevada é muito destruidor. A raiva na dose certa e normal, ela é até produtiva e ela é até interessante para a nossa vida. Por exemplo, o próprio Jesus, existia um momento que ele teve esse sentimento. Quando ele chegou no templo, e ele encontrou o templo feito de comércio, com muitas pessoas vendendo, e aquele barulho, e tornou o templo, a casa do Senhor, como um ambiente de comércio. Então ele chegou, ele se irou, e saiu quebrando tudo, e saiu falando tudo, destruindo tudo. Foi um momento que ele teve, né, da raiva. E diante daquela indignação, ele saiu quebrando tudo. E até chamou, ele tinha também, por vezes o Senhor chamava, bando de víboras, né, falou isso naquele momento. E a própria Bíblia, ela diz, irai-vos, mas não pequeis.
Então, esse sentimento de indignação, às vezes por coisas erradas, por coisas que não estão certo, ter essa raiva, por coisas que não estão de acordo, é normal. Mas torna-se algo anormal e prejudicial quando vem o excesso. E quando vem aquela raiva constante, eu tenho raiva daquela pessoa, eu não aguento olhar para a cara daquela pessoa, aquela pessoa fez isso para mim, eu não perdoo. Esse é um sentimento destrutivo e que destrói o seu emocional. Porque assim, o não perdão, ele não vai destruir o outro. Você não perdoar o outro, isso não vai destruir a vida do outro. Isso só destrói a sua própria vida. Então, essa raiva dentro de você e que traz o não perdão e que traz esse sentimento tão destruidor, só destrói a uma única pessoa, que é a você. E não ao outro. Então, a raiva, ela tem esse poder de ir te destruindo aos poucos, num nível elevado. E aí a gente entra na segunda emoção, que é o medo. O medo, ele também é uma emoção básica do ser humano. E que o medo, ele na dose certa, ele é até estimulante. Porque através do medo, você vai se sentir até melhor em alguma atitude. Por exemplo, tem alguma coisa de risco, né? Algum projeto, alguma coisa que tem um risco. O medo se faz necessário para você se precaver dessa situação, para você ser orientado naquela situação. Porém, o medo, numa dose elevada, ele te paralisa. Ele te bloqueia. Porque o medo, quais são os aspectos desse medo elevado? A timidez, o constrangimento, a vergonha, ansiedade, desconfiança. E aí o que acontece? Por medo de não saber se vai dar certo ou não, você acaba não fazendo nada. Eu tenho muita vontade de realizar esse projeto. Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu tenho algo muito grandioso que eu tenho muita vontade que aconteça. Mas eu tenho medo de não dar certo. Mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Mas eu tenho medo se vão rir de mim. E aí acaba que o medo, por medo, você não executa. E aí quando vem esse medo, é tão interessante, gente, que você cria histórias, que você cria narrativas. E aí, criando essas narrativas, criando essas histórias através do medo, você não age. Então, o medo, ele é paralisador. Enquanto que a raiva, ela estimula, ela te leva para ação, porque muitas vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu só agi daquela forma porque eu estava com muita raiva. Eu só agi daquele jeito porque eu estava com uma raiva muito grande. Então, a raiva, ela é estimulante. A raiva, ela te leva para fazer algo. Enquanto que o medo, ele já paralisa. Ele já impede, ele já bloqueia. Então, esse sentimento excessivo do medo é muito prejudicial justamente por isso. Porque acaba que muitos sonhos, muitos projetos ficam só no papel. Por medo de agir, por imaginar que pode não dar certo. E aí você acaba se paralisando e não fazendo nada. Então, é algo que precisa ser superado, a questão do medo. O medo, na dose certa, ele é necessário. Mas ele, numa dose maior, acaba sendo muito prejudicial. E entrando na terceira emoção, que é a tristeza. A tristeza, assim como o medo, ela também paralisa. A tristeza excessiva, ela traz depressão, ela traz desespero. Porque é o que acontece? Uma pessoa com uma tristeza muito profunda é o que leva a uma depressão, né? Aqueles pensamentos, aquela emoção que destrói. Qual é o comportamento? É aquela pessoa que fica mais retraída, que quer ficar sozinha no seu quarto, chorando muito. São características que a tristeza traz. E você se entristecer
com alguns momentos é comum, porque nós somos seres humanos, gente. Então, por vezes vai ter o dia de chorar, vai ter o dia que a tristeza vai chegar, vai ter o dia que você tá com a energia mais baixa. Normal. É comum ter aquele dia mau, aquele dia que não tá tão legal, aquele dia que veio aquela dificuldade, que veio aquele problema e que a tristeza tomou conta e que teve vontade de chorar, pode colocar pra fora. Mas quando isso fica persistente por muito tempo, torna-se prejudicial. Quando essa tristeza é uma tristeza que vai ali uma semana, 15 dias, um mês, quando isso se torna algo constante, não é comum, não é normal. E aí começa a criar feridas em você que precisam ser tratadas. Então, por isso a importância de cuidar dessas emoções. Por isso a importância de você entender de onde está vindo essa tristeza. De onde está vindo tudo isso. Por que eu estou assim? E a gente traz muito pro presente. Não foi porque aconteceu isso comigo hoje, ou porque aconteceu isso comigo ontem. E às vezes a raiz, ela tá bem mais enraizada lá desde a sua infância. De uma tristeza que você tem desde lá atrás, desde muito tempo. E que precisa ser tratada. E a próxima emoção, a alegria. Não tem só coisa ruim, não. Tem coisa boa também. A alegria, o aproveitar a vida. Né? Quais são os aspectos da alegria? Alívio, animação, satisfação. É aquele momento de euforia, aquele momento de estar bem. E é uma emoção básica também do ser humano, a alegria. E essa sim precisa estar presente em vários momentos da sua vida. Essa precisa estar presente todos os dias da sua vida, a verdade é essa. De você, porque isso está ligado à sua autoestima, isso está ligado muito ao seu emocional. Então, a alegria, ela traz a felicidade que vem de dentro de você. E essa felicidade vem de dentro de você. Essa alegria não é algo que você encontra fora, é algo que sai de dentro de você. E por isso que ela é tão importante. E por isso que ela traz tanta energia. E aí a gente entra na quinta emoção, que é o afeto. O afeto, o amor. Né? O ser humano, ele tem essa necessidade de pessoas, essa necessidade afetiva de ter o próximo. E de ter essa paixão, essa comoção, esse amor um pelo outro. O afeto é uma necessidade básica de todo ser humano. Só que aí qual é o cuidado que precisa ter nesse afeto, nesse amor? O cuidado que precisa ter em relação ao apego e também à questão da carência. Depois eu vou trazer para vocês uma live pra gente falar só sobre as 5 feridas emocionais. Que tem muito a ver com essa questão da carência, da rejeição, do abandono. E aí ficam pessoas carentes de amor, de afeto. Hoje nós vivemos, gente, numa época que nunca se ouviu falar tanto em pessoas ansiosas e depressivas. Nunca se ouviu falar tanto, então nunca se foi tão necessário tratar das emoções. Esse é um assunto que eu amo falar, que eu amo estudar, porque é necessário. Nós, como mulheres, precisamos tratar do nosso emocional, precisamos ter essa necessidade de se cuidar, de olhar para as nossas emoções, de olhar para mim. Esse sentimento de raiva, porque ele está presente na minha vida, porque eu me indigno tanto, porque eu estou tão mal com isso. Essa tristeza profunda que eu tenho dentro de mim, porque isso está me destruindo tanto. Sabe, esse medo, porque que eu não tenho, eu não ajo, porque eu tô paralisada, porque eu não tenho ação, porque eu procrastino tanto. O que é que tá me impedindo para ser tratado? E não é só sobre
um diagnóstico. Por exemplo, eu fui no médico, fui no especialista e eu recebi o diagnóstico de depressão, ou eu recebi o diagnóstico de ansiedade, ou seja lá qual foi o diagnóstico que você recebeu. E pronto, e ficar nisso. Não, vou tomar medicação e se apropriar dessa situação. Não é sobre isso. É sobre você se tratar. É sobre você olhar pra você. O que é que eu vou fazer pra sair dessa? O que é que eu vou fazer pra sair dessa situação? O que é que eu vou fazer pra melhorar a minha vida, pra viver essa alegria, essa satisfação, essa felicidade? O que é que eu vou fazer pra viver esse amor? O Senhor nos criou com a intenção de nós usufruirmos do que há de melhor na terra. Ele não nos criou pra gente perecer. Ele não nos criou pra gente ficar prostrada, caída. Ele nos criou pra ser fortes, pra fazer a diferença. Então, o que é que tem te incomodado? O que é que tem te destruído? O que é que tem te paralisado? Qual é o problema que você tem vivenciado hoje? E qual a solução? Procure solucionar o problema que você vivencia hoje. De onde é que ele vem? Faça perguntas. Por que eu estou me sentindo assim? De onde é que veio isso? Qual o sentimento? O que é que eu tenho pensado? O que é que eu vou fazer de diferente? Sabe, é sobre isso. Quanto melhor você estiver emocionalmente, mais as coisas vão melhorar ao seu redor, na sua vida. Isso é fato. Quanto melhor você estiver emocionalmente, mais você consegue contagiar as suas coisas à sua volta. E quando a gente olha para esse fato das emoções e para a formação dessas emoções, por isso a importância de você se conhecer. Nesse processo de conhecimento, foi quando eu identifiquei que a raiva, sempre que eu ia numerar de 0 a 10, a raiva, a minha nota era 0. Eu não sentia raiva de nada. E aí foi quando eu fui identificar que eu precisava sim ter esse sentimento para as coisas erradas que acontecem. Porque senão, as coisas erradas, elas iam se fazer presente na minha vida e por eu não ter esse sentimento de indignação, eu ia permitir. Eu ia deixar. Então eu precisava me posicionar. Eu precisava desse sentimento para me posicionar e falar, não, não é assim. Mas isso eu descobri nesse processo de conhecimento. De me conhecer, de me aprofundar, de olhar para dentro de mim e identificar que eu precisava. Assim também como quando eu identifiquei o quanto que o medo me paralisava. O medo de agir, de fazer o que eu realmente desejava, de fazer o que eu realmente gostava, de não fazer por medo, o quanto que isso me destruía. Então eu precisei tratar os meus medos. Eu precisei identificar de onde é que vem esse medo. Por que eu estou assim? E isso é um processo, isso é uma jornada de autoconhecimento. Então, quanto mais eu mergulho dentro de mim, da minha essência, melhor eu fico. Quanto mais eu me descubro, quanto mais eu olho para dentro de mim, quanto mais eu olho para mim, o que eu preciso tratar em mim, melhor eu fico. E mais coisas boas começam a acontecer na minha vida. E eu paro de me vitimizar, e eu paro de culpar o outro, de olhar para as circunstâncias, de olhar para os problemas e eu olho para dentro de mim. Então, essa busca de se desenvolver, de se tornar uma pessoa melhor todos os dias, ela precisa ser constante. Constante. Eu sempre falo a importância de você buscar conhecimento, de você aprender mais, de você saber mais. Eu olho pra mim hoje e eu sei que eu não sei tudo. Mas o que eu já sei, eu já posso ajudar quem não sabe nada. Onde eu estou, já posso ajudar quem ainda não sabe nada. E eu entendo que eu preciso estar nesse processo constante. Porque as situações adversas, as situações difíceis, elas sempre vêm. E eu preciso saber lidar com os momentos difíceis. Eu preciso aprender a lidar com as circunstâncias da vida.
Então, por isso a importância de se conhecer e de desenvolver a inteligência emocional. Um dos primeiros temas no meu processo de mudança, de desenvolvimento, que eu mergulhei foi na inteligência emocional. Eu fui procurar curso, eu fui procurar livro, eu fui procurar mentores, eu fui procurar tudo para entender sobre isso, para dominar sobre isso e para tratar em mim, para me encontrar a inteligência emocional. E hoje eu entendo o quanto isso é importante para me lidar com todas as situações adversas, com todas as áreas da minha vida, com a inteligência emocional. A inteligência emocional é tanto que ela é tão importante nos dias de hoje que até numa entrevista de trabalho, numa empresa, é um dos requisitos solicitados é a inteligência emocional. De você aprender a lidar com as suas emoções, aprender a lidar com o outro. Inteligência emocional. E quando você tem essa inteligência emocional, quando você se desenvolve emocionalmente, você aprende a lidar com as suas próprias emoções. Você aprende a lidar com os seus desafios. Você aprende a contornar a situação. Hoje, quando eu vejo que eu estou entrando no nível muito profundo, que eu estou... a minha energia está caindo, que eu estou regredindo, tá errado, o que é que eu vou fazer? Vou lá, procuro o que é que eu tenho que ler, quem é que eu tenho que acompanhar, que vídeos é que eu tenho que assistir, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que estudar, o que é que eu tenho que aprender para melhorar. Então eu já procuro logo pessoas, ambientes que me tornem melhor. Então é lidar com as minhas próprias emoções e não deixar que elas me dominem. Mas eu ter o domínio da minha própria vida. E é um dos frutos do Espírito que a palavra do Senhor fala, o domínio próprio. Domínio próprio. De dominar o seu corpo, as suas emoções, a sua vida. Então não permita que as suas emoções é que te dominem. Mas você consegue dominá-las. Existem várias técnicas, existem várias formas. Por quê? Tem um caminho. Tem um como. Talvez você ainda não saiba o como. E é por isso que eu sempre falo, procure ajuda. Se você não sabe o como, se está difícil para você, procure ajuda. Para ter esse direcionamento. Para saber esse caminho. Ontem eu tive um atendimento e eu fiquei tão feliz com a realização de uma cliente minha, porque quando ela chegou, nós já estamos no segundo ciclo da mentoria Águia, e quando ela chegou destruída por um grande problema. E aí, durante a jornada, o problema não acabou. O problema continua lá sendo o mesmo. Porque depende de várias circunstâncias para resolver. Porém, quando ela começou a se desenvolver emocionalmente, as outras áreas, várias áreas da vida dela começaram a melhorar. Porque ela começou a agir nas áreas que ela tinha deixado esquecida, focando em apenas uma que tinha o problema. Então, quando ela foi tratando das emoções, ela foi vendo que ela tinha, foi se conhecendo, né? Foi desenvolvendo a sua identidade e foi conhecendo o que gostava, os seus valores, o que queria, os sonhos, os objetivos. E daqui a pouco ela começou a desenvolver a sua capacidade, que ela pode, que ela consegue. E grande parte de tudo aquilo que ela almejou, ela está vivenciando. E hoje ela já consegue voar com as próprias asas. E no início precisava daquele acompanhamento, precisava estar ali sempre, de uma palavra, da atenção, não é por aqui, é assim. Precisava estar ali. Mas foi indo. E hoje ela já consegue voar com as próprias asas, andar com as próprias pernas. Então, tem vezes que você vai precisar desse empurrão. No livro do Tiago Brunet, foi um livro que eu li e lá no início do meu processo de desenvolvimento. E teve uma parte que me chamou muita atenção e até hoje ficou gravada.
na minha vida que às vezes a vida te dá um empurrão para você aprender. E é nesse momento que você deve agradecer. Na hora desse empurrão, que ela te pressiona para você agir. Porque é nessa hora que a gente encontra forças. E é por isso que Paulo dizia, quando eu estou fraco é que sou forte. Porque e o Senhor diz que na nossa fraqueza, a nossa fé se aperfeiçoa. Então é nesses momentos que a gente se desenvolve. E conhecer tudo isso é muito importante nesse processo. E como eu vou iniciar essa jornada? Como eu vou iniciar? Reconhecendo o seu problema. Dentro do coaching, o fundamento principal é você entender o seu estado atual, quem você é hoje, onde você está hoje, e o seu estado desejado, onde você quer chegar. E nos meus atendimentos, quando a maioria chega, é fácil dizer como está hoje. Hoje eu tô assim, hoje eu tô com esse problema, hoje eu tô com essa dificuldade. Sim, e o que é que você deseja agora? E aí vem a dificuldade de não saber o que quer. Eu só sei onde eu estou e eu só sei o que eu não quero, que é viver assim. Mas eu não sei o que de fato eu quero. E quando eu não tenho essa percepção, quando eu não tenho essa clareza do que eu desejo, eu continuo do mesmo jeito. E aí, quando chega, eu estou com esse problema aqui. Quando a gente começa a futucar ali, quando a gente começa a esmiuçar aquele problema, a gente identifica que não é aquele problema, que está ligado a algo por trás desse que você identificou que é o problema. Tem alguma emoção presa. Tem alguma coisa que tá presa e que não consegue sair, que tá no profundo, que tá lá na sua infância, ou que tá lá dentro de você. Ah, por que é que eu sinto um ciúme excessivo? Eu tenho muito ciúme, eu sou muito ciumenta. Qual é a emoção que tá por trás disso? Será que é aquele sentimento de rejeição lá da infância? De insegurança que sentia e reflete isso hoje na sua fase adulta? Por que é que hoje a minha timidez, eu sou muito tímida, o que foi que aconteceu, que desenvolveu? O que é que está por trás disso? Por que essa vergonha, esse medo de falar em público? O que foi que aconteceu? Qual foi a situação que aconteceu? Para se tratar. Para tratar é necessário qual é o problema, identificar a raiz desse problema para me poder tratar. Então, por isso a importância de reconhecer. De saber, eu estou com esse problema e é esse problema que eu tenho que resolver. Eu estou com essa situação e é essa situação que eu preciso resolver. E aí, quando você vem com o problema que você quer resolver, já com isso ali estruturado, é bem mais fácil. Porque você sabe identificar, você soube identificar. E aí, um dos fatos que precisa ter ao lidar, né, com essas emoções é o seu autocontrole. O seu autocontrole. De no momento da raiva, respirar. E o que é que eu devo fazer na hora que eu tiver com muita raiva? Eu tenho vontade de sair quebrando tudo, eu tenho vontade, eu grito, eu xingo, eu berro. Tem pessoa, gente, que na raiva fala tanta coisa feia. E xinga, e fala palavras feias, e humilha, e se vê alguma coisa, bate e quebra. E o autocontrole? Lembra do domínio próprio que eu falei? E o autocontrole. Então, no momento da raiva, o que é que eu devo fazer? Respiração. Inspira. E expira e começa a sentir a sua respiração. Tem aquele exercício, né, de contar até 10. Funciona também. Porque é você trazer para si. Quando você respira, o respirar, quando você foca na sua respiração, você não consegue pensar em nada. E aí diminui o seu nível de cortisol. Porque no momento da raiva, do estresse, aumenta o seu nível de cortisol. E aí quando você respira, você não pensa em nada, isso começa a cair, começa a diminuir. Então, o autocontrole é algo
primordial para controlar suas emoções. Você se controlar nos momentos elevados, nos momentos de desespero, nos momentos que você não está bem. E sempre dê espaço para o bom humor, para a leveza, para a alegria, que é uma das emoções que a gente falou. Sempre dê espaço para o que te faz bem. Sempre dê espaço para as coisas que você tem prazer. E eu já tive casos de acompanhamento de eu chegar assim, e aí, o que é que você gosta de fazer? E a pessoa não saber responder. O que é que te dá prazer na vida, o que te tira sorrisos, o que te deixa bem, o que te deixa leve, e não saber. Está tão perdida. Em meio às dificuldades, está tão perdida em meus problemas, está tão perdida em meio a essa angústia, que não consegue ver alegria em nada. E quando eu começo a ver alegria, satisfação nas pequenas coisas que estão à minha volta, eu começo como se fosse um imã a atrair coisas grandes. Quando eu começo a olhar cada pequena coisa, sabe? Quando eu acordo na minha oração, logo cedo com o Senhor, eu faço questão de lembrar de coisas boas. Faço questão de dizer assim, Senhor, como essa noite foi incrível, porque eu dormi, eu descansei no Senhor. E eu acordei com tanta saúde. Eu acordei disposta e eu estou aqui. Sabe, quando você começa a ver em cada pequena coisa que você alcançou, que você conseguiu, que você possui, que você é, da pessoa que você é, e você vê essa alegria. Então começa a observar o que é que te traz paz, o que é que te traz essa alegria, o que é que desenvolve isso em você. E não há necessidade de sempre ter a razão. É uma briga, gente, sem fim. Você querer ter a razão. E às vezes você não vai ter. E só para evitar uma briga, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então leve a sua vida com leveza. Leve a sua vida, sabe? Para de ficar procurando problemas. Para de ficar procurando coisa onde não existe. Para de estar criando histórias. Vive intensamente isso hoje. Para de ficar criando, formando, trazendo narrativas, vozes internas que querem te derrubar. Mas procura desenvolver em você o que há de mais importante, que é você estar bem. Que é você estar bem. E como fazer isso? Tratando do seu emocional. Da sua alma, do seu profundo. Se conhecendo, descobrindo. Gente, às vezes eu fico assim, é tanta coisa, às vezes que eu descubro, que eu aprendo a falar assim, gente, se as pessoas soubessem disso. E às vezes as pessoas acham isso uma besteira. Tem pessoas que dizem, isso é besteira. E são as pessoas que vivem mais infelizes quem fala isso, sabia? Quem acha que é uma besteira são as pessoas mais infelizes que existem. Porque elas estão dominadas por emoções erradas. E não vivem bem. Mas quem prioriza na sua vida cuidar de si, cuidar do seu interior, vive bem. Não é a ausência de problema, mas é saber lidar com cada um dos seus problemas. É saber lidar com cada uma das situações adversas que aparecem. Então, tenha equilíbrio. Não é a falta. Ah, não é que eu não posso sentir raiva, não é que eu não posso sentir tristeza, não é que eu não posso sentir medo. Não é isso. Equilíbrio. A falta e o excesso é prejudicial. O equilíbrio, perfeito. É o que te leva para o próximo nível. É o que te leva para o próximo nível. O equilíbrio das suas emoções. O equilíbrio
do que tá aqui dentro de você. Do que você pensa e do que você sente. E aí os resultados começam a vir. Tá bom, meus amores? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. E se fez sentido na sua vida, fala pra mim, me manda o seu feedback, que eu vou amar saber de vocês, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo Café com a Coach.